Michael Jackson teve toque, né? Tinha toque desde muito cedo. Depois ele evoluiu para uma psicosezinha ali. Naquele julgamento, que ele chegou de pijama com guarda-chuva, ele estava fora da realidade. Fale um pouco sobre o toque emocional. Olha, o toque, tá? Se escreve TOC, significa transtorno obsessivo compulsivo. O que acontece? São pessoas que têm pensamentos obsessivos. Pensamento obsessivo é sempre um pensamento de conteúdo ruim, que se repete e se impõe na sua cabeça. E, em função disso, o organismo faz uma compulsão, que seria uma mania, que é um ato para tentar evitar que aquele pensamento ruim se torne realidade. Por exemplo, se eu tenho um pensamento de que eu vou ser contaminada pela Covid, eu automaticamente começo a lavar minha mão, desinfectar minha mão. Tá? Isso, agora, se isso, todo mundo tem um pouquinho. Agora, se isso aqui começa a dominar a minha vida o tempo inteiro, e faz com que eu não saia mais, que eu não me exponha, que eu não dou a mão para ninguém, que eu não beijo ninguém, achando que eu vou ser contaminada, aí eu tenho toque. Toque é um tipo de excesso de ansiedade. Por exemplo, o pânico é a maior ansiedade que alguém pode sentir num curto espaço de tempo. É aquele momento que a pessoa, 20 a 40 minutos que a pessoa tem taquicardia, tem tontura, tem náusea, tem sensação de que vai desmaiar e tem certeza que vai morrer. O toque é a maior ansiedade que alguém pode sentir o tempo inteiro. Então não tem. É isso que eu tô falando, você tem pontos. Picos. Mas não é, porque o toque é isso o tempo inteiro. Então a pessoa começa a deixar de viver. É uma das coisas mais difíceis de tratar, o toque. É o mais difícil. Michael Jackson teve toque, né? Tinha toque desde muito cedo. Depois ele evoluiu para uma psicosezinha ali. Nossa. Existe um percentual do toque que é tão grave, que pouco, 4% mais ou menos, que pode evoluir para psicose. E a psicose é o quê? A psicose é quando a pessoa sai da realidade. Você lembra do Michael Jackson, quando naquele julgamento, que ele chegou de pijama com guarda-chuva? Ele estava fora da realidade. Não sei se vocês lembram. Você lembra? Eu lembro. Tô lembrando agora. Mas era totalmente fora. Ele estava chegando ali com os olhos regalados. Tanto tem uma foto, né? Ele entrando, que ele está com o olhão assim, totalmente fora da realidade. Aquilo ali, ele nunca poderia ter sido julgado. Ele estava fora de si naquele momento. Eu falei, gente, que psiquiatra esse cara tem? Porque um paciente meu não entrava no fórum daquele jeito, mas nunca. Ele estava fora de si. Imagina, vai para o fórum vai pijama com guarda-chuva. Pijama com guarda-chuva. E uma coisa, ele olhava as coisas, não estava compatível com a situação. Nossa, e é real, não era nem pra ele estar ali, gente. Ele não tava sobre a situação mas de estar no... óbvio que não era. Caramba, faz todo sentido. Me deu tanta pena aquele dia dele. Eu não tô aqui julgando se ele fez, não fez. Não tô julgando isso, mas naquele momento ele não podia ser julgado daquela maneira. É como você chegar para uma pessoa que está ouvindo vozes e falar assim, você fez isso? Fiz, a voz está me dizendo que eu fiz. Não posso julgar. Que louco. Fiquei com muita pena daquele menino. Assim, Nossa, ele sofreu muito. Fiquei com muita pena mesmo. Eu falei, cara, um cara desse não tem um médico que veja o estado que esse cara tá. Era muito interesse. Mas é que eu acho que as pessoas estavam tão interessadas no dinheiro dele, no que ele Com podia, certeza. que ele não humanizava, levou ele pra um lado de tipo, ele é uma máquina de dinheiro. Com certeza. Então, assim, ó, ele não humanizava, eu acho Com certeza. não tinha alguém que pensava nele. E duro é onde isso. volta com aquilo das pessoas que têm tudo e às vezes não tem nada. Porque aí você perde. Entendeu o que eu tô falando? Eu já tive paciente que chegou pra mim, tipo assim, quanto você ganha? Eu falei, mas qual o interesse? Não, porque eu pago pra você só me atender. Eu falei, eu jamais posso fazer isso. Porque eu vou deixar de ser um ser humano. Eu vou deixar de te ver como uma pessoa. Eu vou virar uma empregada de você, tipo assim, eu vou deixar de ter a sensibilidade. Já me ofereceram algumas vezes. Nunca caí nisso. Eu imagino. Porque é uma coisa que você não pode perder. Você tem que estar atendendo várias pessoas até você fazer uma comparação de um com o outro. Você perde a mão da sensibilidade. Nossa, faz sentido. Não tem dinheiro no mundo que me faça fazer isso. De parar na tua vida pra ficar só em função de uma. Nossa, Vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra pessoa. Pra outra Porque também, né? você vê, o cara que acabou matando ele com Propofol, o Michael Jackson, largou tudo pra ser o anestesista dele, que botava ele pra dormir. Olha a merda que foi feita. Você perde o padrão. Perde a mão, né? Você perde totalmente a mão. E outra, ele ali medicado, ele às vezes pedia uma coisa e ele, como o cara ia lá e fazia e, tipo, perdia a mão total. Porque achava, como ele estava pagando, a pessoa nem pensava dele como Com certeza. humano, né? Não, e você vê que as plásticas dele, ele não tinha mais nariz, né? Era encaixado.
E as pessoas continuavam fazendo plástica. Nossa, verdade. Ele não tinha mais, era um encaixe. Ô, doutora, quando acontece isso de desenvolver que a pessoa começa a entrar nesse transtorno obsessivo por cirurgia plástica em É busca de uma perfeição? dismorfofobia o nome disso. Porque ela busca uma perfeição que não existe. Que não existe. Que não existe, não tem como. Da onde vem essa dismorfofobia? É um tipo de perfeccionismo extremo, tá? Então são pessoas que nunca se veem como elas são. Muitas vezes eu já proibi cirurgia plástica de pessoas porque, assim, sempre arruma quem faça, né? Mas um bom cirurgião não faz. Não faz porque, assim, a pessoa não é que não tenha que fazer, mas não naquele estado que a pessoa está. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.